Capítulo 166 Otelo 5. Ufa! Devido aos muitos eventos inesperados que aconteceram, esta batalha no Coliseu foi muito difícil e cansativa. O poder do sangue que Astaroth havia usado antes era especialmente difícil de lidar, já que Viserys estava incapacitado. Qualquer pequeno passo em falso levaria a situações extremamente perigosas. Eu não sabia que ele tinha as habilidades de Nosferatu. Durante sua batalha contra Astaroth no passado, ele usou o poder de Dandelion, um dos lendários monstros de classe A. Ele provavelmente pensou que isso era mais útil que o poder do sangue. De qualquer forma, Astaroth estava selado, então o único rei demônio restante era Orobas. Senhor Azura, nós o incapacitamos. Amy gritou para Ulk assim que ele soltou e saiu do espaço absoluto. Ela estava pisoteando a cabeça de Orobas, que gemia, com seu salto alto. Então você conseguiu com segurança. Não foi difícil, pois eram 3 contra 1. Só demorou um pouco porque os homens de Astaroth interferiram no meio do caminho. A essa altura, todas as tropas de Astaroth foram transferidas à força de volta para o território de Astaroth no mundo demoníaco, desde que ele foi selado em Lemegeton. Ulk assentiu e caminhou em direção a Orobas. Orobas, 55º Rei Demônio. Classe, Rei Demônio, Visconde. Propriedades, liderança, 30.000, Graven, arma exclusiva. Retorna parte do dano recebido do oponente em proporção ao mana em posse. Pode dividir livremente o espaço em um raio de 500 metros e prender as almas daqueles no mesmo espaço para infligir dano a eles ao mesmo tempo. Oblivion Wind, produz um vendaval escuro, apagando as memórias dos alvos que o recebem e enfraquecendo sua habilidade de combate. Mobilização, pode abrir portões abissais e invocar os monstros de seu território. Demon King's Dignity, imune contra armas de grau B ou inferior, bem como magia baixa ou intermediária. Aumenta a imunidade a debuffs em 35%. Master, Slave Contract, como um rei demônio, pode aceitar vassalos. Estatísticas. Força 417. Vitalidade 423. Agilidade 406. Inteligência 385. Espírito 409. Tive problemas em lidar com ele no passado. Orobas tinha a habilidade de refletir dano como um espelho e a habilidade de prender vários inimigos juntos. Havia também a habilidade de apagar memórias, então ele era um oponente que não poderia ser derrotado facilmente. Entretanto, contra oponentes que não eram realmente afetados por suas habilidades, ele poderia ser derrotado rapidamente. Contra o trabalho em equipe bem-sucedido dos 3 reis demônios e seus ataques de pinça, ele só conseguiu ganhar tempo. Depois de selar Orobas em Lemegeton, Ulk se voltou para Eteria Rodinos. Você está bem? Não há muitos feridos. Seu animal de estimação também está seguro. Boécio apontou com seu cajado para Katsi, que estava sentada no chão, exausta. Ela aparentemente também participou da batalha. Enquanto Ulk acariciava seu cabelo, Nacron foi até ele para se despedir. Espero que o resto de sua jornada seja concluída com segurança, meu discípulo. Ah, obrigado pela sua ajuda. Como Nacron era um espírito do sistema, ele teve que retornar após o tempo que lhe foi dado terminar. Quando ele desapareceu, foi Hong Yuri quem se aproximou de Ulk dessa vez, ainda de calcinha. Mas onde diabos é isso? Parece com o Coliseu de Roma. É o mundo do White Ghost King. É um lugar onde jogos de sobrevivência acontecem, como a Primordial Forest e o Adventurers Canyon. UGH. Então, eu tenho que fazer essas atividades de novo. Os homens virão correndo em minha direção no cio pelo jeito que estou vestida agora. Hong Yuri gritou, procurando algo para vestir. Então, um círculo mágico vermelho se espalhou no chão, e a paisagem ao redor começou a desmoronar e se transformar em uma cena diferente. Deve ser a magia de invocação forçada do Rei Fantasma Branco. Depois de derrotar os 3 reis demônios que invadiram as ruínas, Ulk não precisava mais ser o gerente do 2º andar. Depois de um tempo, ele sentiu o ar frio do salão de pedra, e Ulk falou com o Rei Fantasma Branco no trono. Então, como foi a batalha? Nada mal, só foi um pouco confuso porque havia muitos participantes. Mas foi o suficiente para avaliar minha competência, certo? De fato, você certamente tem um potencial incrível, mesmo que ainda não possa rivalizar comigo. O Rei Fantasma Branco estava provocando. Ele quis dizer que se o Ulk o desafiasse, ele duelaria com ele o quanto quisesse. O Ulk olhou para o Rei Fantasma Branco por um tempo antes de derrotar Viserys. Por que não testamos essa sua teoria? Ele lutou contra o Rei Fantasma Branco no passado.
Com sua habilidade atual, seria difícil derrotar o Rei Fantasma Branco, a menos que ele extraísse o poder do Deus Demônio. No entanto, para o Wilk, que continuou desafiando seus limites pelos últimos 40 anos, isso não foi grande coisa. Assim que o Wilk revelou suas intenções, o Rei Fantasma Branco se levantou e desembainhou sua espada. Calites da espada espiritual. Tipo, arma. Grau, S. Durabilidade, 50.000. Efeito, inflige dano mental contínuo enquanto deixa o estigma do Rei Fantasma Branco no alvo. O poder aumenta exponencialmente em proporção ao número de estigmas, e se houver mais de 5 estigmas, o alvo entrará em um estado de alucinação e terá sua força física gradualmente drenada. A alma de um alvo que morreu com estigmas restantes é absorvida pela espada. Somente utilizável pelo Rei Fantasma Branco. Uma arma exclusiva com habilidades semelhantes às de golpes. O estigma do Rei Fantasma Branco ficaria impresso nos alvos mesmo que eles bloqueassem o ataque, então a magia divina era essencial para lidar com ele. Entretanto, como o Wilk possuía uma classe de propriedade da escuridão, ele não podia se proteger com magia divina. Ele teve que apagar a marca sozinho, mas não podia fazer isso durante o duelo contra o Rei Fantasma Branco. Em outras palavras, o Wilk teve que lutar e suportar os crescentes debuffs devido aos estigmas sobrepostos. Da última vez, terminou empatado. Depois de perseverar usando sua energia interior e mobilizando todos os meios possíveis, ele acabou sendo reconhecido pelo Rei Fantasma Branco. No entanto, ele tinha que vencê-lo de qualquer maneira, desta vez. Somente realizando repetidamente feitos aparentemente impossíveis ele receberia a qualificação para desafiar os tronos divinos. Depois de se preparar, o Wilk tirou um certo item do bolso. Andivaranauta. Tipo, acessório. Grau, S. Durabilidade, 50.000. Efeito, quando equipado, você pode ver onde o ouro está enterrado. No entanto, tome cuidado, pois você receberá a maldição dos Nibelungos. O estigma do Rei Fantasma Branco é semelhante à magia de maldição. Soulsword Calites era uma agregação de vários fantasmas brancos. Na situação atual, em que ele não podia usar magia divina ou energia interna para se proteger dos poderes da maldição, ele teve que usar poderes semelhantes para resistir a ela. Entretanto, como ele ainda não conseguia lidar com o poder do Deus Demônio, parecia melhor escolher uma solução menos perigosa. A maldição dos Nibelungos deve ser boa. Foi a fonte que corrompeu o dragão verde Fafnir e arruinou a vida da valquíria Brynhilde. Se ele pudesse extrair seus poderes e direcioná-los para fora, ele poderia potencialmente neutralizar a maldição dos fantasmas brancos. Quando o Wilk usou Andivaranaut, o Rei Fantasma Branco pareceu confuso. Esse anel, onde você o conseguiu? Eu o obtive enquanto fazia uma missão relacionada às Crônicas de Edda. Parece ter uma maldição de nível muito alto. De acordo com os registros das Crônicas de Edda, a pessoa que lançou a maldição foi Andivari, um membro da tribo Nibelungen. Entretanto, a origem da maldição era incerta. Talvez fosse o poder de um demônio antigo de alto escalão. O Rei Fantasma Branco levantou a guarda contra o Andivaranaut, pois sentiu uma aura incomum vinda dele. Você parece ter tido muitas aventuras para sua idade. Eu pensei que foi simplesmente por sorte que você herdou o nome de Azura. Desisti de muitas coisas para desafiar os tronos divinos. Ele não tinha chegado tão longe simplesmente por sorte. E ele estava prestes a provar isso agora mesmo. O Wilk concentrou sua mente e direcionou a energia misteriosa de dentro de Andivaranaut para fora. Você se tornou o verdadeiro dono de Andivaranaut. Você se tornou capaz de lidar com o poder do antigo demônio Mammon. Usando o poder de Mammon, você pode deixar seu oponente cego e deixar certos alvos invisíveis. Além disso, você é imune a várias maldições e debuffs que não são tão poderosos quanto o poder de Mammon. Uma série de mensagens do sistema apareceu diante dos olhos de Wilk. Parece que consegui de alguma forma. Ele não sabia quão alta era a hierarquia e a posição de Mammon como um demônio antigo, mas vendo como o Rei Fantasma Branco havia se encolhido, parecia que seu poder era pelo menos igual ao dele. Sentindo-se satisfeito, Wilk balançou Versérios e atacou o Rei Fantasma Branco. Barulho! As Soulsword Calites e Versérios se chocaram, criando um som metálico agudo. O ímpeto de ambos os lados foi quase igual. Devido ao poder de Mammon, o Wilk não pareceu ser repelido pelo Rei Fantasma Branco. Além disso, diferentemente de antes, o estigma do Rei Fantasma Branco não ficou impresso nele. Fico surpreso. Eu sabia que você era especial, considerando que era o sucessor do Lorde Azura, mas não pensei que fosse tão poderoso. Se você entende agora, ajoelhe-se, Rei Fantasma Branco.
O Wilk reuniu forças e empurrou o Rei Fantasma Branco ferozmente. Clang, clang. Clang, CL Lang. Clang, clang. Em termos de destreza em batalha, o Wilk estava um pouco acima de seu oponente. O Rei Fantasma Branco não conseguiu esconder sua surpresa e choque. Como? Mesmo tendo herdado o nome de Azura, o Wilk ainda não conseguiria lidar com Versérios adequadamente. Além disso, a diferença em suas estatísticas era grande, então o Rei Fantasma Branco deveria estar dominando. Por fim, depois de algumas trocas ferozes, o Rei Fantasma Branco percebeu a causa do problema. Esse anel tem o poder de um demônio de alta patente. Ele não sabia em qual dimensão esse demônio estava residindo, mas o Wilk estava de alguma forma utilizando seu poder livremente. Isso foi comprovado pelo crescimento repentino e pela força de Wilk. Entretanto, o Rei Fantasma Branco não se deixaria derrotar tão facilmente. Ainda assim, ele é apenas um humano. Ele deve ter uma fraqueza em algum lugar. No mínimo, esse foi o caso de todos os humanos com quem ele lidou até agora. Enquanto tentava não mostrar nenhuma abertura ao máximo possível, o Rei Fantasma Branco observava calmamente os movimentos de Wilk. Seus ataques eram definitivamente ameaçadores, mas ele notou alguns padrões sutis. O Wilk estava se esforçando ao misturar ataques fortes com ataques rápidos em certas proporções. Posso prever seus próximos movimentos até certo ponto. Se ele continuar nesse ritmo. Mesmo que ele não conseguisse ler todos os movimentos de Wilk, parecia possível fazer uso de certas aberturas. Ele então usou o sistema para analisar os movimentos de Wilk em detalhes. Depois de um tempo, o sistema detectou o Wilk iniciando o padrão de ataque B e notificou o Rei Fantasma Branco, que estava procurando uma oportunidade. O Rei Fantasma Branco gritou de alegria para si mesmo e imediatamente ativou a contra-habilidade que havia preparado com antecedência. Mas... uau! Suas habilidades de contra-ataque só cortaram uma tênue imagem residual. Só então o Rei Fantasma Branco percebeu que havia sido enganado. Não me diga, ele sabia que eu faria isso desde o começo. Se fosse esse o caso, ele teria perdido completamente a guerra psicológica. Além disso, ele agora deu ao Wilk uma oportunidade perfeita de vitória. Como resultado, a batalha contra o Wilk se tornou tão difícil de suportar que o Rei Fantasma Branco não teve escolha a não ser admitir sua derrota. É minha derrota. Uma declaração pública. Quando o Rei Fantasma Branco se ajoelhou no chão, uma série de mensagens do sistema apareceram diante dos olhos de Wilk. Você venceu um duelo mano a mano contra o Rei Fantasma Branco. Você adquiriu o título de Mestre do Rei Fantasma Branco. Agora, você pode usar a lua vermelha para criar um eclipse solar total em plena luz do dia por até 1 hora. O eclipse solar total causado pela lua vermelha aumenta muito as habilidades dos conjuradores e fantasmas, incluindo o Rei Fantasma Branco. Se certas condições forem atendidas, os mortos podem ser convocados da vida após a morte. A habilidade de invocar almas. Mesmo que houvesse algumas restrições, a capacidade de invocar os mortos não tinha preço. Embora ele estivesse constantemente lendo o Grimório de Nacron, ele ainda não conseguia fazê-lo. Enquanto Wilk admirava suas novas habilidades, uma mensagem do sistema apareceu novamente. Missão oculta, você cumpriu as condições para a ressurreição da Valquíria Brynhilde. Você deseja prosseguir com a missão? Sim, não. A Valquíria Brynhilde, antiga amante de Sieg, agora estava consagrada na mansão de Tínia. Embora alguns milhares de anos tenham se passado desde sua morte, o corpo permaneceu o mesmo de antes. Após pressionar o botão Sim, o Wilk pediu conselhos ao Rei Fantasma Branco para esta missão. Tenho algumas perguntas para você, Rei Fantasma Branco. Quando se tratava de ressuscitar os mortos, ele era o especialista entre seus vassalos.